Desde os primórdios da humanidade, o céu sempre foi o maior mistério da natureza. É de se imaginar o porquê. Ao contrário dos demais elementos naturais ao nosso redor, o céu sempre foi o inalcançável, por motivos óbvios. E até hoje ainda estamos aprendendo sobre o universo e seus mistérios. A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, planetas, asteroides, cometas, estrelas e galáxias. A astronomia também estuda o conjunto dos corpos celestes e o que existe entre eles, ou seja, todo o universo. É uma das primeiras ciências. Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e se devem aos chineses, babilônios, assírios e egípcios. Com o tempo, se desassociou do senso comum e de conceitos religiosos, e se atrelando a outras áreas científicas como a física, a química e a biologia. Durante muito tempo, o que se observava no espaço e no céu, como por exemplo os corpos celestes como planetas e estrelas, recebiam o nome de divindades. Por exemplo, os planetas Júpiter, Marte, Urano, Netuno, todos recebiam o nome de divindades de acordo com a religião que era praticada na sociedade da época. Recebeu o nome dessas divindades. Por exemplo, o nome de Júpiter, na mitologia romana, na mitologia grega, seria Zeus. Mercúrio seria Apolo, que é muito conhecido, né, o deus Sol. Vênus seria a deusa do amor e assim por diante. Mas com o tempo, a astronomia ela se desassociou desse tipo de superstição e passou a trabalhar juntamente com a física, a química e a biologia. Durante a antiguidade, por todos os cantos do planeta, encontramos vestígios da forma como nossos antepassados interpretavam o céu. Religiões e outros cultos criavam divindades baseadas em astros, como o Sol e as demais estrelas. Também são observadas ferramentas e monumentos primitivos, que serviam como as primeiras formas de se entender o espaço e como podíamos prever acontecimentos da nossa realidade, como a migração de manadas, período de produção de frutos por parte das plantas e até quando faria frio ou calor, permitindo que o homem se preparasse para essas intempéries. Baseado na posição das estrelas, o homem aprendeu a se localizar e se orientar na superfície da Terra, dando nome às estrelas e constelações, tão importantes no período das navegações. Essa imagem que nós estamos vendo aqui, ela é uma imagem que faz referência a um povo antigo, né, que são os povos indígenas, e como é que estava relacionada a questão da percepção do homem com os astros, com os corpos celestes, nesses períodos, né, por esses povos. A ideia que nós temos de constelações, né, que elas são muito utilizadas e são úteis de fato para orientação, principalmente no período das grandes navegações, né, quando você ainda não tinha ainda satélites, bússolas, né, e mapas complexos e completos como nós temos hoje. Era mais fácil você fazer o quê? Você ter um entendimento com a posição das estrelas e das constelações e a partir daí se situar na superfície do planeta e saber para onde era o norte, o sul, o leste, o oeste, de acordo com o trajeto que você queria tomar e o objetivo que você queria atingir. Dentre as ferramentas e os utensílios encontrados ao longo da antiguidade, nós temos um curioso chamado de esfera celeste. A esfera celeste ela é bem antiga, ela foi proposta, os rudimentos dela foram propostos pelos antigos gregos, né, na tentativa de entender o cosmos. Juntamente com conhecimentos mais antigos, os gregos começaram a desenvolver os conceitos de uma esfera celeste, que era uma esfera de material cristalino, incrustada de estrelas, tendo a Terra no centro. Então, para os gregos antigos, né, o nosso planeta ele era plano, e a abóbada celeste, que seria o céu, né, que de dia ele tem essa cor de azul claro e à noite ela é escura, onde nós podemos enxergar as estrelas, eles imaginavam que aquilo ali era como se fosse uma espécie de material cristalino, né, como se fosse uma cúpula que envolvia a superfície do nosso planeta. Atualmente, o modelo de esfera celeste leva em consideração o horizonte e o zênite para definir a posição de corpos celestes. Eu já vou falar o que é o horizonte e o que é o zênite. Essa imagem aqui ela mostra
como era a concepção dos gregos no que seria essa esfera celeste, como seria a estrutura e a forma do nosso planeta. Aqui embaixo. Na Odisseia, Homero dizia que o firmamento tinha a forma de uma bacia sólida, embora que englobava toda a Terra. E com um aether, que nós podemos traduzir para éter, brilhante e flamejante, situado acima do ar, que seria o ar, onde estão as nuvens. Homero mencionava os movimentos do Sol e da Lua. Ele também citava várias estrelas pelos seus nomes. Então, no imaginário dos povos antigos, e aqui exemplificando com os gregos, eles tinham essa concepção de que o planeta ele era plano e que nós éramos por baixo e por cima encobertos por uma substância cristalina que formava o céu, uma cúpula, e por baixo, aqui como mostra na imagem, o Tártaro, né, que para a mitologia grega seria o mundo dos mortos, né, seria para onde as pessoas iriam depois da morte. E essa aqui seria a ideia da esfera celeste atual. Essa é uma esfera celeste atual que ela pode ser muito bem utilizada para se localizar, para que alguém, de acordo com um referencial, possa se localizar na superfície do planeta. E leva-se em consideração o horizonte, né? O horizonte ele seria um plano imaginário paralelo à superfície do planeta. Aqui, para quem vive em cidade, é meio difícil de enxergar o horizonte, pelo fato de nós termos muitas construções, muitos obstáculos no caminho da nossa visão. E o zênite, ele seria um ponto vertical, uma linha vertical imaginária, que ela seria imaginada a partir do ponto localizado onde está o referencial, né? Quem você quer localizar na superfície do planeta. Então, zênite e horizonte, né? Horizonte e uma vertical, as linhas. E a partir daí usa-se essa ferramenta para poder se localizar pessoas na superfície do nosso planeta. Uma outra estrutura interessante que nós temos vindo aí da antiguidade é o Stonehenge. O Stonehenge é uma construção muito antiga ali da Inglaterra, aquela região ali da Inglaterra e da Escócia, que durante muito tempo ele causou a curiosidade do ser humano porque não compreendia o seu significado, né? O Stonehenge é uma estrutura feita de pedras muito pesadas e que ele provavelmente foi construído há 3.100 anos antes de Cristo. Se você for fazer um cálculo rápido aí, isso dá mais de 5.000 anos atrás. Então pense quantas civilizações, quantos povos passaram por essa região e encontravam Stonehenge e não faziam ideia do que era aquilo. Mas tudo indica atualmente que seja uma estrutura que a princípio foi construída com fins astronômicos, né? Inclusive houveram indícios de civilizações posteriores à construção do Stonehenge que usavam inclusive o Stonehenge como região, como local de sacrifício religioso das religiões que eram cultuadas naquela região ali. Então vamos lá. O Stonehenge é formado por imensos blocos de pedras dispostos em forma circular e construídos a partir de 3.100 anos de Cristo, em 3 fases de construção. Então foi uma estrutura que demorou bastante tempo para ser construída. E agora vocês vão entender por quê. Cada pedra pesa em média 26 toneladas. Então imagine, para a gente hoje seria difícil construir esse Stonehenge pelo peso dessas pedras aí. Imagina povos que viveram há mais de 5.000 anos atrás. A avenida principal, que parte do centro do monumento, aponta para o local no horizonte em que o sol nasce no dia mais longo do verão, que seria o solstício. Nessa estrutura, algumas pedras estão alinhadas com o nascer e o pôr do sol no início do verão e do inverno. Então tudo indica que esse Stonehenge, a função dele original, do povo que construiu ele, era que fosse uma estrutura astronômica, né? E a partir daí, com que esses povos primitivos eles conseguissem se situar em que época do ano eles estavam, para poder fazer previsões, como por exemplo o movimento de grupos de animais para caça, ou então de períodos propícios para o plantio, o cultivo de plantas, frutas e etc. Né? Ali o Stonehenge. Na antiguidade, durante boa parte da Idade Média, quando o ser humano ainda estava tentando entender como funcionava o sistema solar, como funcionava o universo, surgiram 2 ideias
contrárias, uma que afirma que a Terra é o centro do universo, né? E a outra que afirmava que o Sol era o centro, não exatamente do universo, mas do sistema solar. A primeira, que é a ideia que ela significa a Terra no centro, é um modelo astronômico proposto pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu no século II d.C., na verdade até antes do início da Idade Média ainda. Esse modelo ele considerava que a Terra, além de ser o centro do sistema solar, ela era fixa, ou seja, ela não tinha nenhum tipo de movimento, hoje nós sabemos que ela tem, e que ela se localizava no centro do universo. Olha aqui a imagem, né, que seria uma ilustração da ideia geocêntrica, em que a Terra estaria no centro e a Lua, Vênus, Sol, Marte e os demais corpos celestes girassem em torno do Sol. Hoje nós sabemos muito bem que essa ideia é equivocada, até porque o Sol ele tem milhões de vezes o tamanho da Terra, e seria inconcebível imaginar que um corpo celeste desse tamanho giraria um grãozinho de poeira como é a Terra em comparação a ele, né? Não faria nem sentido. A ideia oposta ao geocentrismo ela foi proposta alguns séculos depois, que é a ideia heliocêntrica, né? Em que o Sol está no centro, no caso o centro do sistema solar. É um modelo astronômico proposto por Nicolau Copérnico, que viveu entre 1400 e 1500 d.C. Considera que a Terra e os demais corpos celestes se movem ao redor do Sol, não ao redor da Terra, né? Sendo esse o centro do sistema solar. E essa ideia depois ela se tornou a ideia mais aceita, ela foi amplamente aceita e aperfeiçoada por cientistas que vieram depois do nosso Nicolau Copérnico, né? Ela foi aperfeiçoada por Galileu Galilei, por Kepler, Isaac Newton, sendo atualmente a teoria mais aceita. Olha aqui a imagem do nosso sistema solar, né? Como nós sabemos que é como é realmente hoje, né? Onde a Terra, assim como os demais planetas do sistema solar, giram ao redor do Sol e não o contrário. Aqui nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não é mais considerado um planeta, todos girando em torno do Sol, que é a estrela mais próxima que nós temos, né? A Lua. Ela dá a volta na Terra a 3.680 km por hora. Tem mais de 4 bilhões e meio de anos. É a vizinha mais próxima da Terra. Está distante apenas a 400 mil quilômetros. Não tem nenhuma espécie de vida, nem ar, nem vento e nem água. Não tem vida, nem ar e nem água? Então ela é igual ao meu apartamento. A primeira pessoa a visitar a Lua foi o astronauta americano Neil Armstrong. Ele andou na superfície lunar em 20 de julho de 1969. Aqui temos um fato interessante. As marcas de seus pés ainda estão lá. Muito bem, Liza. Ela é ligeiramente oval, possivelmente por causa da gravidade da Terra. Tudo bem, mas uma coisa que eu sei é que ela brilha à noite. Completamente errado! A Lua não brilha! É verdade. Parece que a Lua brilha, mas ela apenas reflete a luz que recebe do Sol de volta para a Terra. Mas eu tenho certeza de que ela muda de forma. Aí, Lester, muito bem. Parabéns pelo resultado. 3-0. A Lua nunca muda de forma. Ela está sempre cheia, mas nem sempre parece cheia. Por quê? Demonstração! Haha! E para fazer o papel de estrela lunar, deixe-me apresentar-lhes nosso pequeno satélite, a surpreendente luazinha Liza! E vamos fingir que eu sou a Terra. Agora, vamos olhar da Terra e ver as diferentes formas da Lua, que são chamadas de fases. E vamos começar com a Lua Nova. Lester, eu, que sou a Terra, não consigo ver a luz do Lester brilhar na Liza por causa do lugar onde eu estou. Veja. À medida em que a Lua se move ao redor da Terra, começamos a ver um pouco da luz do Sol brilhar na Lua. A isso chamamos de Lua crescente. Quando você vê o que parece ser a metade da Lua, é o primeiro quarto da Lua.
Quando mais da metade da lua está iluminada, é lua quase cheia. E, finalmente, a lua cheia. Por isso é que parece que a lua muda de forma. Tá bom, Big Man, mas como é que a lua tem crateras? Boa pergunta e bem confusa. Tomem nota! As crateras da lua são formadas por meteoritos que se chocam com a superfície lunar. Quando os meteoritos entram na atmosfera da Terra, eles se queimam. São as estrelas cadentes. Mas não são estrelas. Meteoritos são pedaços de pedra ou metal que voam no espaço. Cratera! Você vai fazer a superfície lunar da seguinte maneira. Encha a tigela de farinha como nós. Agora, pegue a régua e alise a farinha. Desse jeito assim. Agora, está na hora de espalhar a páprica na superfície da farinha. Isso vai ajudar você a ver as crateras melhor. É só espalhar! Pronto, até que enfim, a superfície lunar nos aguarda. E aqui estou eu, gente, bem em cima. Você tem que ficar bem na frente da tigela. Espera aí, este é o mundo do Big Man. E nós vamos usar um meteorito do tamanho do Big Man. Cuidado com o poderoso meteorito. A pedra do Big Man, voando no espaço, sem ver para onde vai, desorientada e aparecendo repentinamente. De novo! Quando um meteorito de verdade atinge a Lua, ele cai tão depressa que às vezes se enterra e em outras vezes se quebra em pedacinhos. De qualquer forma, faz uma cratera.